Esse é o TV Itacolomi, a emissora dos mineiros, podcast do Circuito Municipal de Cultura de Belo Horizonte, que resgata memórias da história da televisão mineira. Os episódios foram criados a partir da exposição de mesmo tema realizada pelo Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte, MIS BH. Já foi dito em outros episódios da nossa série que, para a classe artística local, o período de funcionamento da TV Itacolomi foi um tempo inesquecível. Uma parte significativa de todo o sucesso da emissora veio principalmente do encontro com o público com seus artistas. E é exatamente sobre isso que vamos tratar nesse episódio. TV Itacolomi, sempre na liderança. Canal 4, Belo Horizonte, Minas Gerais. Com vocês, a série TV Itacolomi, a emissora dos mineiros. Episódio 5. Programas infantis e de auditório. Sem a técnica atual, fazíamos coisas nesse programa, Garrafa do Diabo, que parecia mágica. Por exemplo, Uma vez arrancaram a pele de um ator e aquilo foi feito com tanta perícia, aquela pele colada, e arrancou, e no arrancar o sangue esguichava, aquilo tudo. E ao vivo, né? Era tudo ao vivo. Programas como Garrafa do Diabo são exemplos de como a TV Itacolomi se conectava com o público. No início, o número de pessoas com condições para adquirir um aparelho de TV era muito pequeno. Mas o sucesso da emissora era tão grande que se formavam pequenas comunidades em torno daquelas casas que possuíam aparelhos de TV, os televizinhos. na época, nem eu entendia nada de televisão e nem ninguém que assistia também, né? Então, muita gente chegava perto de você e falava assim, escuta, quando você está trabalhando, você me vê lá em casa? É um negócio completamente absurdo, né? Mas muita gente, acontecia isso, assim. Era comum a aglomeração de fãs em frente do edifício da sede da TV Itacolomi para encontrar artistas e apresentadores que se apresentavam na emissora dos mineiros. E o interessante é que, no início, a Itacolomi deu muito espaço para a experimentação. O saudoso narrador Fernando Sasso, famoso pelo jargão tá no filó, trabalhou na emissora até 1977. Por lá foi narrador e apresentador de programa de auditório como o Show Sasso. O Show Sasso era ao vivo, o Mineiro Sexta-feira também era ao vivo, né? E então nós começávamos 2h da tarde. A gente sempre aproveitava um cantor, um artista que estivesse em Belo Horizonte, na região. A gente tinha um trabalho integrado com as gravadoras. Ou o artista vinha fazer uma divulgação em Belo Horizonte, ou eu vinha fazer um show. Então a gente sabia o calendário desses artistas todos. E eles iam ao programa para fazer a divulgação do seu trabalho, dos seus discos e tal. Então, não onerava o nosso custo. E nós tínhamos quadros, né? Meu netinho é um amor, meu professor é o maior, a vovó é mais bonita, tá vendo? Desfile de beleza, tinha aquelas brincadeiras assim, não. A pessoa ficava dentro de uma cabine com fone no ouvido, não ouvia o que você falava, só acendia a luz e tinha que falar sim ou não. Então, você quer essa bicicleta para você? Sim. Você quer trocar a bicicleta nesse abacaxi? Sim. E aquelas brincadeiras assim. E era um programa assim, com vários quadros. E no final se apresentava um artista, que passaram grandes artistas, Simonal, da época, né? Era o grande showman da época, o Simonal, que é uma recordação que eu tenho, um xerox de um cartaz da época. E Nelson Gonçalves, nós já tivemos aqui várias cantoras, Zete Cardoso, sabe? Era uma turma boa aqui. E depois veio o Mundo Colorido, Fernando Sasso, que já era um programa quase que de estúdio, né? Pouca gente no auditório.
O Show Sasse, Era um não, programa de de auditório. auditório, com prêmio. O Show Sasse começou no Palácio do Rádio, ficou pequeno, nós fomos para Francisco Nunes, e ele começava sábado às 2h. Sexta-feira de noite, as meninas já estavam lá na fila, era a quantidade maior era de moças, né? E naquele tempo eu usava cabelo comprido, bata, aquelas mangas largas, batons, colar no pescoço. Fazia bastante sucesso. Fazia. Eu tinha que entrar pelas portas do fundo. As moças puxavam a roupa da gente, queria, se bobeasse, rasgava a roupa da gente. Mandava fazer retrato, distribuía retratos, já fazia, autografava um monte de retratos, chegava a distribuir lá no auditório, aí ficava todo mundo com retrato assim. Era uma festa. Nos anos 80, aconteceu o boom dos programas infantis. De Xuxa, passando por Angélica, até grupos musicais protagonizados por crianças que acabaram na TV como apresentadores. Temos aí a Turma do Balão Mágico, por exemplo. Em Minas, naquela época, um grande ícone para quem foi criança, principalmente em Belo Horizonte, era Tia Dulce, que, para quem não sabe, começou também na TV Itacolomi. A gente começou um trabalho na televisão chamado Espetáculos Infantis Dom Lavoura. Aí era um programa que eu apresentava para a criançada. Foi o primeiro projeto infantil que eu fiz na televisão. Começou em 58, foi até 65. E no Clube do Gezinho participava Eli Salomé com o Bando dos Cariúnas. Vocês ouviram falar no Bando dos Cariúnas? O Bando dos Cariúnas era uma escola para as crianças musical. Então, muitos artistas que hoje estão circulando participaram do Bando dos Cariúnas, inclusive o Nelson Neves. Então, o Bando dos Cariúnas, o Eli Salomé, era músico, tinha uma escola musical na Galeria Ouvidor, era na Rua São Paulo, depois passou para a Galeria Ouvidor, depois quando apareceu a Galeria Ouvidor. E ali ele ensinava bateria, piano, violão, guitarra, depois teclado, aquela coisa toda. E quem animava o programa, os músicos do programa eram todos infantis, infanto-juvenil. Outros 2 programas de muito sucesso mostram como a Itacolomi estava à frente de seu tempo. Realizado no estúdio e apresentado por Dalva Passos de segunda a sexta, Seu Saber é Pra Valer tinha como mote a disputa entre colégios. Era uma coisa impressionante a quantidade de criança que tinha que ter um controle, porque não cabia nem estúdio, nem auditório, comportava o número de crianças que procuravam ali. O outro programa infantil de muito destaque era diariamente apresentado por Sérgio Prates e foi um dos primeiros a trazer desenhos animados dublados. Até então, os desenhos animados eram todos em inglês, ou um ou outro com legenda. O primeiro desenho animado, eu falava em português, chamava-se Jambo e Ruivão. E eu fazia um programa diário chamado, lembrou? Eu fazia um programa diário Jambo e Ruivão. Era todo dia, né? O pessoal até brinca, você era o Xuxa da época, né? Era todo dia, 1 hora, né? A gente apresentava 2 episódios do Jambo e Ruivão. Eu fazia sorteio de brindes, dava balas, pacote de balas Morro Velho, que era uma fábrica de balas que tinha em Nova Lima, brincadeiras. Vamos chegando ao final de mais um episódio da série TV Itacolomi, a emissora dos mineiros. No próximo episódio, vamos falar dos comerciais no Canal 4. Esse episódio contou com os depoimentos de Léa Delba, diretora na TV Itacolomi, Ana Lúcia Catá, que foi atriz, apresentadora e garota propaganda, Fernando Sasso, narrador esportivo e apresentador, Dulce Maria, garota propaganda, atriz e apresentadora infantil, Dalva Passos, apresentadora de programas infanto-juvenis, e Sérgio Prates, que foi ator, apresentador e repórter na TV Itacolomi. A principal pesquisa para este podcast veio do projeto de História Oral 40 anos da TV Itacolomi, realizado pelo CRAVE, hoje Miss BH. O podcast TV Itacolomi, a emissora dos mineiros, integra o Primavera dos Museus dentro da programação do Circuito Municipal de Cultura.
O circuito é realizado pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, através da Secretaria Municipal de Cultura e Fundação Municipal de Cultura, em parceria com o Centro de Intercâmbio e Referência Cultural, CIRC. Este podcast foi produzido pelo Circuito Municipal de Cultura de Belo Horizonte, roteirizado por Fernando Tibúrcio, com narração de Brisa Marques, criação de vinheta original, gravação, mixagem e masterização de áudio por Kiko Klaus e Estúdio Camarada Mix Master.